O segundo capítulo é um sobre as revistas, o que eram essas revistas dessa década. E o arquiteto como um cara ligado à agitação cultural da cidade, né? Essa figura que hoje é muito tranquila, muito normal para o arquiteto, não era para o arquiteto Beaux Arts. Então, uma cidade moderna, agitada culturalmente, e como o arquiteto se insere nessa seara. E no terceiro, como que o arquiteto entra nesse mercado imobiliário que aparecia, né? Porque os estudos da arquitetura moderna, principalmente depois de 30, querem muito enfatizar a qualidade dos edifícios e a qualidade da arquitetura moderna, que a historiografia assim construiu. E o que me interessou na época foi, eu quero falar sobre quantidade. Eu não quero falar sobre qualidade. Eu quero falar sobre quantidade de construção. Porque eu tinha acabado de ler o Curras, você citou o Curras, foi em contexto do Curras, e o Curras fala lá, a arquitetura nada mais é de que qual a melhor maneira que você dispõe metros quadrados num terreno dado pelo incorporador. Ele fala isso num texto dele. E eu disse assim, é o que está acontecendo aqui nos anos 30, né? Tem uma e eu achei que essa frase tinha tudo a ver com o material que eu estava vendo diante das revistas e dos jornais, o material do Paulo Santos também, que era material super importante da tese. Então, é uma tese que, nesse capítulo, quer falar sobre quantidade. Outra coisa que aparece na tese, que eu acho que é coisa importante para falar, que quem lê o texto depois talvez consiga perceber, é uma tentativa não de trazer tantos dados novos, porque também falei para os pesquisadores mais antigos, eu devo ter falado um monte de coisa que todo mundo já sabe, mas de propor uma história da arquitetura, que foi feita dentro do Departamento de História da Arquitetura da FAO, menos compartimentada. Por quê? Tem a história da arquitetura, aí tem a história da legislação, tem a história da cidade, tem a história do urbanismo, a história dos profissionais, a história da técnica. Então, o que a gente queria, é um grupo de estudos que a gente estava fazendo na época, e o texto é muito reflexo do grupo, diz assim, como escrever uma história em que tudo isso está misturado. E que isso acontece na tese do começo até o fim. Então eu falo de técnica, depois eu falo de legislação e como é que a história do urbanismo aparece. Então, a principal característica da tese é tentar misturar tudo. E é uma tese que tenta, ao invés do foco que eu precisava para a tese, né? O foco é a coisa do arquiteto profissional, mas assim, a cada 5 linhas tem assim, ó, pesquisem isso porque eu não consigo avançar. É uma tese que explode de temas e não é uma tese que tenta focar, é exatamente o contrário, é uma tese que tenta abrir portas, abrir um monte de caminho de pesquisa. Então por isso que eu acho que ela é importante que as pessoas leiam ela no Rio, assim, porque não tenta chegar a muitas conclusões, tem várias partes ensaísticas, porque eu várias horas fujo um pouco assim dos caminhos da academia e tento bolar umas coisas, não sei se no texto aparece, algumas horas o texto aparece, assim, umas coisas ensaísticas de eu acho que tal coisa acontece por isso, sem nenhum documento. E aí jogo lá a pergunta e... Então isso é um pouco o texto, assim, então o que eu mostro aqui é um pouco essa mistura, que eu acho que é a parte mais importante que aparece aí no texto, é a mistura dessas histórias da técnica com a história da arquitetura tradicional, com a história dos construtores, né? No fim do capítulo, eu cortei várias partes. Tem uma parte muito legal que eu falo sobre esses arquitetos que mais construíram e que também são os mais esquecidos, né? Porque é uma visão muito clara de que o mercado é sempre ruim, o mercado é sempre realmente mal da arquitetura. Só que assim, hoje coisas que a gente enxerga como boas, a gente acha assim, uma arquitetura legal. Foi uma arquitetura de mercado tal época, né? Eu mostro aí, foi uma arquitetura de mercado, né? Mesmo hoje a gente acha como paisagem, a Cinelândia é legal. Na época talvez não fosse para a maioria das pessoas. Maior especulação. Todo mundo chama promoção imobiliária de especulação imobiliária. Há 20 anos vira... E aí eu vou me meter um pouco na pergunta que você fez para todo mundo, mas que eu acho que foi mais para ela, que é assim, é possível preservar a paisagem? Eu não faria essa pergunta, eu faria uma outra pergunta, que é assim, o que preservar da paisagem? O que a gente quer preservar da paisagem? Por quê? Eu hoje na minha
Hoje eu passei um dia no Morro da Conceição para olhar o à noite de novo. Eu nunca tinha visto a quantidade de detalhes que ele tem, eu fiquei chocado com... Ele é um edifício que parece uma grande massa branca, ele é um edifício cheio de detalhe, e aí eu fico achando que isso é a história da arquitetura, entendeu? Parece uma grande massa sem nada e, na verdade, é uma coisa cheia de detalhes quando você vai se aproximando. E eu disse assim, será que o Morro da Conceição quer que se bote o edifício à noite abaixo? Não sei, talvez, né? Essa coisa de pesquisar o que as pessoas querem, né? Eu acho que todo mundo do Morro da Conceição deve querer com a noite lá abaixo, né? Então, assim, o que preservar lá de São Cristóvão, assim, é da paisagem os viadutos. A gente quer preservar os viadutos, a gente talvez não queira preservar os viadutos, a gente queira botar os viadutos abaixo, né? A gente quer manter, talvez, a Quinta da Boa Vista. Então, acho que a pergunta para fazer para todos nós, assim, é o que preservar da paisagem? O que a gente quer decidir? No seu caso, como o arquiteto entra aí nessa preservação, entendeu? Sim. A materialidade da... Né? Mas assim, você fez a pergunta para a gente, para nós três, né? É possível preservar a paisagem? Eu te devolvo com outra pergunta. O que preservar da paisagem? O que a gente quer preservar da paisagem? Você sugeriu algumas coisas para destruir. Você sugeriu algumas coisas para destruir. Complementando o que ela falando, né? Que se preservar a paisagem, na verdade a paisagem é muito além daquilo que a gente vê, né? Mas principalmente da relação que a sociedade tem, no caso a população local, tem com aquilo que ela está vendo. Acho que essa é a reflexão maior. E o tema paisagem e preservação do patrimônio, né, como você colocou no trabalho, é um tema muito emblemático, novo, que o geógrafo Rafael Imper que iniciou esses estudos, né? Não tem uma resposta específica do que preservar a paisagem, mas eu acho que tem que se pensar qual a relação que eu tenho com aquilo que eu vejo, né? Eu acho que é uma reflexão de se pensar a paisagem, né? E discorrendo um pouco do meu trabalho também, sobre essa questão da preservação da paisagem, é muito complexo, como eu falei, porque é um tema bem recente, novo, mas eu vou tentar trabalhar variáveis como território, a própria paisagem, lugar, porque a paisagem, inicialmente, com Carl Sauer, antes, né, de Carl Sauer, né, na antiga geografia, ela tinha um aspecto da morfologia. Na nova geografia, que ela vem com a simbologia, que essa é a questão, né? O que aquela paisagem tem de simbologia para a população que a contempla, né? Então, assim, eu vou trabalhar essas variáveis de território, a própria ambiência, porque, como eu falei dos prédios construídos, né, a UP autorizando as construções de gabaritos maiores, né, todo o impacto que eu estou visualizando ali, principalmente ao redor da Quinta da Paisagem, é uma questão de preservar uma ambiência. Eu acho que essa é a chave da questão da preservação da paisagem, não é somente a paisagem, mas a ambiência, né? Como é a própria identidade, né? O valor, a gente não posso deixar de falar de paisagens também sem falar de valor, simbologia. Então, eu acho que é nessas variáveis que eu vou discorrer. Posso mudar, né? Porque como eu estou começando, eu nem qualifiquei ainda, então tem muito bom caminho ainda. Mas nos trabalhos apresentados ontem e hoje, nossa, abriu bastante leque, bastante visões. Para mim, eu sou muito grata. Agradeço também pelo convite, pela oportunidade de participar do colóquio também. Eu queria fazer uma contribuição Cadê o Vitor? O Vitor é resistente. Pronto, a Raquel, como a Andrea falou, o São Cristóvão acho que é recorde de Deus, né? Eu fiz a minha tese de mestrado, foi isso, a evolução do uso do solo em São Cristóvão. Foi feita acho que no início dos anos 80, porque em 76, pelo decreto 322, o São Cristóvão, praticamente a área como um todo, passou a ser zona de indústria e comércio. Foi transformada em zona de indústria e comércio.
E aí eu fiz um levantamento das licenças para construção ali, e naquela época realmente a vocação era um pouco para isso, de comércio, indústria ainda, né? E depois, acho que já na época do governo comunidade, eu coordenei o primeiro Peu de São Cristóvão, onde se trabalhou ouvindo as pessoas, os moradores. E a gente descobriu que realmente tem uma grande vocação residencial e a preservação da área residencial. Foi tão assim chocante a mudança que na época os empresários dali da área foram ao prefeito brigar para acabar com aquele peu, porque aquilo ali estava acabando com eles. E eles queriam, ao contrário, eles queriam transformar. Fala um pouquinho alto, querido. Então, queriam transformar, manter na questão industrial e comercial. E foi um belo exercício ali da comunidade e tal. E depois, em seguida, foi acontecendo várias atualizações do PEU até chegar a esse de 2004. E onde a gente sempre brincava que a quinta é o nosso Central Park, né? Em menores dimensões. Chegou-se realmente a isso. Vamos construir em torno do Central Park para garantir a paisagem de quem mora em torno do Central Park. Falando de paisagem, a questão é essa. Então você tem muita coisa para pesquisar realmente, né, no seu trabalho. Era só isso. E também agradecer, desculpa, eu esqueci de agradecer a oportunidade aqui de participar, né, de mostrar o trabalho e discutir com você. Funcionou. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio e para a Fabiana. Bom, primeiro só para lembrar que a Avenida Atlântica também foi um projeto de Pereira Passos. Não só a Avenida Beira-Mar, né, que é a que é mais falada e tal. A Avenida Atlântica também é um projeto de Pereira Passos. A Avenida Nossa Senhora de Copacabana já existia desde o século XIX, final do século XIX, mas a Avenida Atlântica foi um projeto de Pereira Passos. E a pergunta é a seguinte: eu acho que em Copacabana, eu queria que vocês confirmassem, assim, uma impressão minha, tem muitos terrenos, né, porque normalmente a gente pensa no edifício alto, né, na verticalização como substituto de alguma coisa, né, você demole um sobrado, demole uma casa mais baixa para construir um prédio mais alto, mas acho que em Copacabana não é bem assim, porque muitos terrenos ainda estavam livres e tem como primeira ocupação já o prédio alto. Eu queria que vocês confirmem, né, não era assim em todo o bairro, né? Tinha casas também, mas eu acho que tinha muito terreno vazio ainda. E para o Clévio, adorei seu trabalho. E eu queria te perguntar uma coisa. Você percebeu, não sei se você recuou tanto no tempo, porque a legislação do início do século, as leis de edificação do período Passos, ela fala em número de pavimentos mínimo para o centro da cidade, mas ela não fala em número máximo, podia ser 100. Não precisa proibir o que ninguém quer fazer. As pessoas, e o limite mínimo é incrivelmente baixo, né? Era 2 pavimentos. E o que era proibido? Construir casa térrea no centro da cidade. O que essa lei proibia? Construir casa térrea no centro da cidade. Não proibia a verticalização. E a verticalização não acontece porque não tem uma pressão mesmo. Assim, não quer dizer que a área não seja valorizada. Quer dizer que simplesmente valorização naquele momento não é sinônimo de verticalização. Então, assim, né? Então eu queria saber se você estudou, assim, qual é a primeira lei que coloca um limite máximo, que limita a altura pelo máximo e não pelo mínimo. E isso é uma mudança de visão muito importante. Muito importante. É uma área que sempre foi valorizada, o centro da cidade sempre foi extremamente valorizado. Mas essa valorização não é sinônimo de pressão de verticalização. E muito rápido, assim, acredito que já nos anos 20 se torna. Então, assim, é uma mudança de visão muito importante na concepção da cidade. E eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, quanto que você nota na legislação essa mudança? É isso. Bom, acaba que o que eu ia falar meio que é um complemento do que ela perguntou, que eu não sei se chega a ser o foco dele, e como, enfim. Primeiro, eu gostei muito de todos os trabalhos. Eu vou
já que fui citada, eu vou tentar focar, tendo em vista o adiantado da hora, vou tentar focar mais numa contribuição do que propriamente questões, né? Na realidade, exatamente essa questão que é colocada pela Paula, enfim, é que eu não vi no trabalho do Clevo os decretos de 24 e 25, que são justamente os decretos que vão fomentar essa verticalização, porque eles têm um limite mínimo, eles querem, na realidade, e aí mínimo inclusive associado à caixa de rua e também à questão do bonde. Então, aonde passava, são os primórdios dos chamados CBs, Centros de Bairro na legislação. Na minha tese até cheguei a fazer uma sobreposição disso, mas que isso daí é um trabalho super interessante, mas não era o caso ali, de ver isso, exatamente. Quer dizer, onde passava o bonde tinha um gabarito mais alto e isso estava dito ali, mas essa história de gabarito mínimo, isso vem lá de Dom João, né? De 1911, 12, a coisa da Cidade Nova, daqui. Né? Tinha a obrigatoriedade de sanear e construir no mínimo 2, não sei quantas portas, não sei o quê. Não, estou falando que, isso vem, essa coisa de tornar a cidade cosmopolita, isso era uma premissa, né? Era um projeto literalmente. Então, em 24, há assim, uma coisa meio de otimista de que iam conseguir botar, que é o primeiro, de fato, decreto, regulamento de construções, que, na verdade, ele já faz uma espécie de zoneamento, mas não é um zoneamento. Ele setoriza a cidade em 4 setores, aí tem 4 zonas, e tem a zona urbana, suburbana, tarará. Então, na realidade, aí ele faz essa diferenciação. E em 25, ele, na realidade, reduz um pouco esses limites mínimos, porque ficou exagerado.